Olá! Finalmente o nosso primeiro episódio do BanguCast, o podcast da OAB Bangu. Meu nome é Natália Azevedo, eu estou neste triênio como presidente da 31ª subseção da OAB Bangu. E esse é um projeto muito especial para todos nós da subseção. É um projeto de campanha que queríamos muito tirar do papel e que, com a ajuda da Comissão de Direito Digital, agora finalmente conseguimos implementar. E para isso, trouxemos o nosso primeiro convidado, que é o doutor Gabriel Castro, nosso conselheiro da 31ª subseção neste triênio e presidente da Comissão de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Então, assim, com muito prazer receber você aqui, Gabriel, no Seja nosso bem-vindo. BanguCast, a doutora Daiane Cristina, que é vice-presidente da Comissão de Direito Digital, nos ajudou a tirar esse projeto do papel desde que eu assumi, né? Nessa gestão, Gabriel, eu falei, Dai, tem que tirar o podcast agora do ou papel. agora? Pelo amor de Deus, vamos implementar. E, de fato, a Dai tem sido uma pessoa muito importante para tirar esse projeto do papel. Não só a Dai, mas também a doutora Estela Pérez, que é a presidente da Comissão de Marketing Digital. Elas têm nos ajudado nesse papel. Então, muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada, Dai. Obrigada. Que seja um episódio maravilhoso, e eu tenho certeza que a advocacia de Bangu, e não só de Bangu, mas do estado do Rio de Janeiro, vai aproveitar muito os ensinamentos que Gabriel hoje vai passar para nós. Né, Dai? Exatamente. Agradecer ao doutor Gabriel por ter aceitado, né, o nosso convite. E assim, acredito que seja uma grande honra para nós também estar com o doutor Gabriel aqui abrindo. Acho que eu vou aprender muito hoje, hein, Dai? Exatamente. Mas eu não gosto de direito de trabalho, não, tá, Gabriel? Vou logo falando. Vai passar a gostar. Mas é isso, pode se apresentar, doutor Gabriel, contar um pouquinho, né, da sua história, porque a gente está aqui para poder ouvir, conversar, e vai ser um bate-papo leve, bastante dinâmico. E é isso, fica à vontade. E mais uma vez, obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite. Doutora Natália, muito obrigado pelo convite. Doutora Daiane, a nossa Dai, que a gente chama. Dai. Para os mais íntimos, Dai, né? Exatamente, é uma honra estar aqui. Estou muito lisonjeado. Hoje fiquei na expectativa de estar com vocês. É uma honra. Eu que gosto muito da presença das mulheres advogadas, das mulheres no poder. Eu falo bastante sobre isso. Então, ter a nossa presidente como uma mulher é uma honra, e ter me convidado para estar aqui. Muito obrigado mesmo pelo convite. Gabriel, fala um pouquinho pra gente sobre seu início, a sua trajetória. Se apresenta para o nosso público, para quem não te conhece. Assim, a advocacia banguense, a grande maioria já te conhece, mas como o nosso podcast vai alcançar mais pessoas, Com certeza. se apresenta, fala um pouquinho. Pessoal, eu sou Gabriel Castro, tenho 39 anos, estou como presidente da Comissão de Direito do Trabalho. Hoje é o cargo que eu exerço com o maior prazer. A Natália, depois de alguns anos, sendo muito honesto, né? Vem pra OAB, Gabriel. A gente precisa de você, Gabriel. Gabriel, calma aí. Eu vou aparecer, minha amiga. Verdade. Me convenceu a estar lá na OAB Bangu e hoje eu sou uma nova pessoa. Me sinto muito feliz. Iniciei a faculdade de Direito com 18 anos. Caramba. Me formei com 23 anos. Fui da mesma época da Natália, mais uns 6 meses antes. Iniciei na Cândido Mendes de Padre Miguel, campus Padre Miguel. Você foi depois? Você foi 6 meses depois? Antes. E depois, verdade. Verdade. Eu entrei em 2002. Olha ele entregando. 2003.2. Não, eu entrei em 2003.2. E eu entrei em 2004.1. Pessoal, já tô um pouco antigo já. Não, estamos, aí. né? Exatamente. Abafa. E aí eu saí do campus Padre Miguel, porque eu fazia no turno da manhã, não consegui ali o estágio. Eu também sou corretor de imóveis, não atuo há muito tempo, mas tenho Cresce lá ativo. Que legal! E à época eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Faculdade pela manhã, corretagem. Aí fui para o campus Centro e Freguesia, Jacarepaguá, ali na Estrada do Gabinal. E assim eu prossegui. Direito, trazendo aí o Gabriel um pouquinho do passado para que vocês possam entender, direito sempre foi a minha opção. E sendo um pouquinho mais profundo, ser advogado sempre foi a minha única escolha. Caramba! Eu não tenho pai advogado, mãe advogada, tio, avós, enfim, ninguém não tão próximo assim,
mas eu sempre tive aquela coisa do advogado. Uhum. E o que me trouxe a escolher essa profissão, porque eu olhava assim no geral, e quando eu imaginava um médico, um engenheiro, eu me baseava no preço das faculdades, que talvez não seria possível para minha realidade financeira. Sim. E eu olhava alguns profissionais ali, que de alguma forma hoje se tornaram a minha referência, que mesmo sendo oriundo de uma família humilde como a minha, eles sozinhos conseguiram fazer a diferença, conseguiram fazer acontecer. E também por ser algo mais acessível para o meu pai, que pagava a faculdade. Então a Sim. escolha do direito foi vocação, eu me sentia vocacionado para tal, mas também muito ligado a uma questão relativamente racional. Sim. Você que já queria ser advogado? Sim, Desde quando? desde sempre. Sempre que eu Caraca. digo Assim, 10 anos. Gabriel, o que você quer fazer quando crescer? Quero ser advogado? Com 10, 12 anos eu Que pagava Sério? estágio. máximo, Que Gabriel. legal Porque mesmo. assim, eu não. Eu também lembro, não. assistir um podcast seu e você comentou sobre isso. Não, foi assim, vou fazer direito, que é um leque de oportunidades. Eu Exatamente. prestei vestibular para outra coisa que não tinha nada a ver com direito. Eu passei para matemática. Eu não, desde Exatamente. sempre. Eu nem tentei faculdade pública. Na Porque pública eu eu fiz passei pra ensino matemática. técnico, então já ingressei logo na universidade Mas privada. você também é professor, né, Gabriel? Sim, sim. E aí fiz aí junto com aliás, quando acabou a faculdade, eu fiz aquela pós-graduação com docência em ensino médio. A minha caramba. formação era Aham. docência em ensino médio. E fui professor. Digo fui professor porque eu estou um pouquinho fora de sala de aula Sim. lá para curso técnico em administração de empresas e contabilidade. Caramba, que Fiz legal. também docência em ensino superior, mas em ensino superior só tive a oportunidade só um semestre só, que foi a matéria de IED, Introdução ao Estudo do Direito. Caraca, que Então, legal. para os estudantes aí, que todo mundo fica assim, caramba, o que que eu tô fazendo aqui no IED? Exato. Eu Não, tive aí e o- início de período também, início de faculdade também tem aquela confusão, né? Porque a gente já inicia a faculdade achando, não, vou aprender penal, vou aprender não sei o quê, e não. Exato. Introdução ao estudo do direito. Mas assim, Uhum. você sempre quis ser advogado, mas já tinha uma área definida? Não, aí Não, não. isso não. Você queria ser Eu advogado. queria ser advogado. Com 10, 12 anos eu queria ser advogado. 14, 15, 16, enfim. Vou ser Continuar, advogado? vou ser Que advogado. bacana, Aí no né? ensino médio eu fiz curso técnico em informática. Uhum. E aí acabei escolhendo, aspas, o óbvio ali. Eu queria ser um advogado criminalista, fazer um júri. Os dois, gente, começaram no penal. Eu queria fazer júri. Júri, não sei o quê. Os filmes americanos, né, Total. também. Eu me Trazem via vestido isso. de toga e abro aspas aqui. Eu ainda vou fazer um júri. Vai. Cara, Aí os colegas criminalistas me olha a convidem para participar, responsabilidade. porque eu tenho muita vontade Sério? de fazer um Fala júri. com a Ingrid. Por uma Pede a questão de Ingrid. experiência mesmo. Não Uhum. tem, assim, o que personifica a advocacia. Eu acho que o júri, aliás, tem com um- respeito à advocacia minha área, Aham, a área da sim, Natália, mas sim. o júri ali tem aquela coisa ali quase Tem que um teatral, né? peso, exatamente. Tem um É peso. diferente. E aí, com 15, 16 anos, eu quis fazer direito, com a área de direito penal. Na faculdade, salvo engano, no quarto, quinto período, eu fiz uma prova para o Instituto Damásio, lá em São Paulo, e eu Caramba. ganhei uma bolsa para pós-graduação em direito penal e processo penal. À época não tinham esses cursos online, né? Online. À distância. Sim. E seria presencial. Me formei em 2008, nunca Não fiz foi. essa pós. Nunca fiz essa pós. Caraca. E acabou que. E aí já É, a me- vida leva para outros Não. caminhos, a vida né? leva para outros caminhos. Entendi. E como que eu cheguei no direito do trabalho? Se as doutoras me permitem É. falar um pouquinho É sobre. isso. Seria a é. próxima pergunta. E aí, Como você chegou nesse ramo? E aí eu cheguei no direito do trabalho. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu sou da época do currículo em papel. Sim. E aí eu fui Vitae. pro currículo Vitae em papel. Pastinha de plástico, Sim. elásticozinho. Olha a fui galera deixar. entregando a idade. Não, mas eles são novos. Ele já falou a idade. Eles são novos. Faço 40 esse ano. Eu já fiz 40. E aí fui em um escritório fragoso, no 25º andar da Rua da Ajuda, escritório relacionado à área de direito penal. Sim. Deixei o meu currículo lá e sobraram os 5, 6 currículos. Eu pensei, opa, não vou voltar com esse currículo para Bangu, que à época eu morava lá em Bangu. Uhum. Desci as escadas ali de emergência e eu era um prédio composto por vários escritórios de advocacia e deixei os currículos. Pois bem,
Saí ali da Rua da Ajuda, que é próximo ali a Rio Branco, para quem conhece. Sim, sim. Quando eu tô chegando próximo à Central do Brasil, aquela época, como a Natália sabe, 21 anos, não dava para pegar o metrô até a Central do Brasil. Não. Trem, era um ônibus, era uma passagem só. É. Exato. Fui andando até a Central do Brasil, quando eu chego, meu telefone toca. A secretária do escritório, Apolinário Rebelo, me ligou. Só que quando ela falou, eu honestamente não me atentei Lembrou. ao nome do escritório. Eu Sim. só ouvi Rua da Ajuda 35. Achou que fosse o criminal. Cara, eu já me vi dentro de uma toga. Eu já me vi fazendo um júri. Eu já me vi saindo na Rádio Tupi, na Globo, em todos os jornais ali. E fui. Fui até o 25º andar. Quando eu cheguei no 25º andar, a secretária, não, doutor, não tem, ninguém ligou pro senhor não. Eu falei, mas ligou sim. Enfim, do nada eu mexi no celular e tá verifiquei que era o escritório Apolinário Rebelo, que foi aí o meu ingresso como estagiário, e assim estou na Justiça do Trabalho até hoje. Então foi o acaso que me levou para o direito do trabalho. Eu, naquela época, ali no 7º período, sequer tinha tido ainda a matéria de direito do trabalho, o processo do trabalho, então eu ingressei mesmo não tendo conhecimento nenhum, exceto ali o artigo 6º da Constituição, algo do tipo. Nossa, que Que história, né? viagem, É muito sempre assim, né? legal. O acaso nos leva ao que a gente, de fato, depois se apaixona, né? Porque eu acho que hoje você é um apaixonado pelo direito do trabalho. Eu sou. Eu me considero um apaixonado pelo direito do trabalho. Natália está lá no nosso grupo lá da comissão. Nossa, a comissão mais eu maravilhosa. tenho Assim, que desculpem as outras participar. comissões, mas assim, o grupo em si da Comissão de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho é um grupo muito ativo. É um grupo, Dai, que você não tá. Mas é um É. grupo que joga Eu vou participar. pergunta e Legal. responde, assim, é uma Legal. verdadeira mentoria. Legal. Verdade. Tem E o eu- Márcio Terra, o Eduardo, você e tantos outros colegas lá que ajudam tanto. Nossa, eu sou muito grata por esse E grupo. assim, é um grande desafio também, né? Acolher novos advogados na nossa Nossa, o Gabriel, ele vê ter lá. esse tipo de trabalho, né? Nos grupos também, saber. Não, o Gabriel tem exemplos dentro da comissão dele de jovens advogados que foram acolhidos que manda cartinha, agradecimento, Legal. manda Isso mensagem. é muito importante. E o Márcio Terra também tem vários exemplos de pessoas. Gente, ano passado, numa das festas da OAB, tinha uma advogada lá, você que é o Márcio Terra, me deixa eu ficar que eu vou te dar um beijo. Muito obrigada, aquele alvará saiu. Nossa, mas isso é tão gratificante, né, Com Gabriel? certeza. Verdade. E eu acho que até o que você fala pra mim, agora eu sou uma nova pessoa depois da subseção, justamente por isso. Porque eu vejo muito em você, há 6 anos atrás, dentro do meu escritório, com a minha equipe, só advogando, eu também dando aula, sem esse contato com a advocacia em si. Por mais que eu estivesse inserida dentro da subseção, eu não tinha esse contato que eu tenho hoje, que você tem hoje, essa abertura que a gente tem. Uhum. Claro que é uma outra era de grupo de WhatsApp, Sim. muito diferente do passado. Então eu vejo que você agora tá nesse meio, nesse mundo, e que dá um start na gente. Nossa, eu vi uns vídeos seus na última entrega de carteira, que foi a entrega de carteira da Ellen. Nossa, gente, eu tô renovado, tantos jovens advogados, e é muito isso que a bom, gente, né? isso que eu sinto a cada entrega de carteira, a cada mensagem do WhatsApp que eu recebo. Então, assim, como é que está sendo a sua experiência agora, após você ter vindo? Porque agora você já veio há um tempo, mas oficialmente como conselheiro e como presidente da comissão, que é uma comissão importante, de 1º de janeiro para cá, né? Sim, sim. E Como aí é eu que não tem posso sido? deixar de falar do nosso doutor Márcio Terra. Maravilhoso, O né? nosso doutor Márcio Terra, ele foi ali o percursor, né, do grupo em si. Sim. E eu digo para ele cabalmente, Márcio, você é o nosso presidente de honra. Ele tem esse cargo, eu falo com ele sempre, ele é o nosso presidente de honra. E aí temos lá o doutor Eduardo também, que é o nosso Sim, vice-presidente da sim, comissão sim. de assédio moral, e nos ajuda muito. E nós somos muito acolhedores. Eu costumo dizer, eu digo isso com muita certeza. Eu falo nós na qualidade dos presidentes, Sim, vice-presidentes. Nós somos muito acolhedores com os advogados que estão iniciando, com os advogados que já atuavam e de alguma forma estavam distantes da advocacia, Sim. estavam distantes da OAB. Então, a Natália fala que é mentoria, e se a gente trazer para o conceito literal, sim. Sim. As pessoas trazem ali, E isso faz muita diferença. muita. Muita As pessoas diferença. trazem ali exemplos
E o doutor Márcio, eu, Eduardo, a gente destrincha, a gente traz o caminho das pedras. Sim. Eu acho muito importante esse trabalho que a OAB Bangu tem feito, em especial, nos dá autonomia para tal situação. Eu, particularmente, nunca. E aí, não é porque eu estou na frente aqui da presidente, não. Uhum. Eu nunca fui banido, tolhido ou algo do tipo Nunca pela vai ser. presidente no sentido de, isso não pode falar, a gente fica ali muito confortável. Sim. E o confortável, obviamente, respeitando a urbanidade, respeitando... Claro. E todos os assuntos a gente fala de uma forma que os colegas, que já são os decanos, entendam e participem. O recém-advogado, o jovem advogado. Então, Natália, eu costumo dizer que eu ressuscitei como advogado. A palavra é essa, ressuscitar, porque eu percebo que passou a ter... Um ressignificado, né? Exatamente. Daiane, doutora, conceituou bem. Eu ressignifiquei a minha advocacia. Porque em que pese todos os dias seja um aprendizado, Sim. mas as coisas de alguma forma se repetem. Então, quando eu fui para a OAB... Você vê uma outra realidade. Outra realidade. Até emagreci 20 quilos. E conta, como é que foi? Porque não. Porque nós gostamos de incentivar a saúde, né? E aí o Gabriel, ele é uma outra pessoa de 6 meses pra cá, 6 né? meses pra cá, de janeiro pra cá. Se cuidando. Mas você perdeu 20 quilos em 6 meses? Em dezembro ele posta de vez em quando lá Na no verdade, Instagram comecei dele. dia 21 de janeiro. Caramba, gente! E Gabriel tá focadíssimo todo dia lá, ó. Não, isso aí eu E acompanho ele ainda nos fala pra mim, stories. olha... Antigamente ele falava assim, te admiro, minha amiga, você consegue ir. Agora eu que admiro ele, porque Exato. eu vou, depois ele vai lá e posta dele também. E é isso aí, a gente sempre se E incentiva. aí a gente abre aqui, mais uma vez, aspas, a famosa referência. Exato. Quando verdade. você, Daiane, posta alguma coisa, doutora Natália, eu, enfim, os advogados que estão militando, Uhum. nós somos sim referência para os jovens advogados. Sim. Hoje mesmo falei lá no grupo. Me incomoda de alguma forma quando eu vejo a sociedade no geral, e aí eu costumo dizer o que eu aprendi com a minha avó. Eu não posso mudar o mundo. Eu não tenho esse poder de mudar o mundo. Mas eu posso tentar transformar o meu mundinho. Sua realidade. Exatamente. Então, o meu mundinho, e com todo respeito ao diminutivo, é o quê? São as pessoas que estão ali ao meu redor. Então, eu preciso passar, e sem ser ali um positivista no sentido de não olhar para a realidade, as mazelas do mundo, passar para o jovem advogado que é possível, que é viável, que ele pode ter sucesso, que ele vai ter sucesso, só que tudo, obviamente, com o tempo, Sim. aguardando o momento correto, Não estudando. existe mágica, né? Faça um curso e ganhe 30 mil por mês. Não existe a fórmula para o Exatamente. sucesso. O sucesso é trabalho. Exatamente. Né? E aí, pegando esse gancho, Gabriel, quem te inspira no mundo do direito, ou do trabalho, ou no mundo do direito? Tem algum advogado que tenha te inspirado, alguma personalidade que te inspire? Fala assim, eu gosto de acompanhar, eu me inspiro naquela pessoa. Sim. No direito do trabalho em si, eu tenho uma professora, que é a juíza da 28ª Vara do Trabalho, chamada doutora Aline Leporassi. É a do curso, É né? do curso. Que a gente Eu indicou. costumo dizer, e com todo respeito, ela atua na magistratura com muito louvor. Mas ela, como professora, é acima do maravilhosa. louvor. Eu Ai, falo que isso para ela legal. sempre que posso. Então, ela é uma referência, não como magistrado em si, porque eu nunca nem pensei em ser magistrado, mas como professor, como técnico do direito, como Sim. conhecedor do direito. Mas a minha referência lá atrás, inicial, se chama Alberto Nogueira, que hoje é um grande amigo meu. Quando eu era advogado lá do Apolinário Rebelo, do Chalfin, foram alguns escritórios que eu passei, o Alberto era meu ex-adverso. Então, eu vou fazer uma passagem aqui rápida para vocês. Fica à vontade, Eu doutor. via o doutor Alberto, falando com as testemunhas ali, conversando com as testemunhas, e hoje eu vejo que eu faço igual. Vou dar um exemplo. Uhum. A forma que ele se comunicava com as testemunhas. Quem é do TRT sabe muito bem que tem o Gil do café, tem os Sim. rapazes que bebem café. Ele em nenhum momento perguntava para a testemunha ou para o cliente dele: você quer um café? Você quer um cappuccino? Gentileza gera gentileza. Exato. Então ele já, Gil, as pessoas estão com fome, estão com sede, estão aqui desde cedo. Um clube social, enfim, um biscoitinho. Uhum. E hoje eu vejo que eu faço a mesma coisa. E no final faz a diferença, faz a né? diferença. As Traz pessoas assim, acolhe. precisam ser acolhidas. A Exato. gente volta para a palavra acolhimento.
E hoje eu vejo que eu faço a mesma coisa que o Alberto, de alguma forma. Foi um exemplo bem simples, Sim, mas que uma o Alberto, de inspiração, alguma né? forma, Você via tanto ali ao longo dos Isso. dias, né, no TRT, e acabou que você achou aquele gesto bonito e hoje você hoje incorpora eu isso, é faço igual. inspiração. E, obviamente, na advocacia em si, fazendo uma instrução processual. E a instrução processual, hoje eu tenho o meu modelo. Sim. Mas quando eu analiso o meu modelo, eu vejo um pouco do Alberto Nogueira, eu vejo um pouco do Ricardo, que é um outro advogado que foi minha referência. Doutora Andréia Antunes, hoje, é da minha equipe do escritório. Olha, São Caraca, Paulo, que é né? de São legal. Paulo. É. Ela faz parte da minha equipe do Sim. escritório. E eu fui estagiário da Andréia. Ai, Então você eu Caramba, ouvi que que você tenho, legal. eu tenho um pouco deles três ali, do Alberto, do Ricardo, do Dr. André. Então eles foram a minha referência. Aí trazendo para personagens, para personalidades conhecidas do grande público, eu gosto muito da doutora Letícia Aidar, quem é da área do direito do trabalho uma conhece querida, bem. né? Nossa, É. uma querida, maravilhosa. Então, são a doutora Evelyn, Maravilhosa, professora minha também. amiga. Eu Eu digo sempre que confundo o sobrenome dela. Poiares. Poiares. Evelyn Eu chamo ela de Poiares. Evelyn Polini, tá vendo? Evelyn Poiares é uma Ela é... excelente professora. Nossa, eu falo que se eu fosse aluna da Evelyn, eu tinha ido para a área do direito do trabalho. Que a Tem mulher, professor que ela, tem esse, nossa, que tem coisa. Não, e a esse minha poder. estagiária comenta sobre A ela. Ellen, né? Não, Não. uma outra estagiária que entrou há pouco tempo, ela comentou. Quando eu fiz a entrevista, você faz faculdade onde? Na Cândido Mendes. Quem é a professora? Ou quem foi o professor? Doutora Evelyn, doutor, tô adorando. Tô conseguindo aprender processo Ela é do trabalho com maravilhosa. Que ela. legal. A Evelyn é muito incrível mesmo. Inclusive, ela já deu vários cursos na OAB Bangu, palestras. O pessoal gosta muito, né? É uma excelente professora E, mesmo. Gabriel, quando que foi seu primeiro escritório? Então, Como foi? boa Eu lembro que de vez em Boa quando, pergunta. você bota a foto do antes, aquele computador antigo. Exato. Nossa, Eu acredito que não tenha Isso. sido no seu escritório aquele computador, mas assim, como foi? Qual foi o desafio de abrir o primeiro escritório? Não é fácil, a gente sabe, mas conta um pouquinho pra gente. Então, e aí a gente voltando um pouquinho lá como que as coisas aconteceram. Trabalhei no Apolinário Rebelo, comecei como advogado júnior, cresci a linha natural lá. dos grandes escritórios. Advogado júnior, pleno, sênior, depois fui coordenador da carteira do antigo Banco HSBC. Caramba, E que nós legal. tivemos em 2013 um grande projeto de todos os escritórios aqui do Brasil que cuidavam da carteira HSBC em Sim. Curitiba, lá na Vila Auer, que é a sede do HSBC. E o que acontece? Sim. Aí eu preciso contar para vocês. Eu fui o melhor advogado a nível de realização de acordos. Caramba, que legal, tá vendo? Bacana. Quem trabalha em grandes escritórios sabem Sim. que Tem isso, esse né? trabalho de encerramento de pasta, né, é muito importante. O Sim. acordo é o melhor caminho para encerrar um processo. Sim. E aí um outro escritório me convidou, que eu também tenho grande admiração, que é o escritório Chalfin Goldberg. E aí eu me tornei lá e já fui como gestor. Então, realmente, eu me formei em 2009, trabalhei no Apolinário até 2014. Na Copa do Mundo, lembro exatamente, na Copa do Mundo de 14 aqui do Brasil, 7-1. eu fui gestor lá do Chalfin. E a minha realidade financeira, de fato, Natália, ela mudou. Eu só fui porque realmente era 5 vezes mais do que eu ganhava no escritório. Caramba, que legal. Realmente a realidade mudou um pouquinho. Você foi morar em Curitiba? Então, aí eu fiquei no Chalfin aqui do Rio de Janeiro, mas pelo menos uma vez por mês ou a cada 2 meses eles me levavam, eu tinha que ir para Curitiba. Mas fiquei lá em Curitiba nesse projeto, que a princípio eu era advogado do Apolinário, durante 1 mês. 1 mês em um hotel. Eu tenho grandes amigos que eu fiz lá em Curitiba. Caraca, que legal. Adoro a cidade, eu sou encantado. E aí, quando eu fui para o Chalfin, eu comentei com o Eduardo Chalfin, que é um sócio do escritório, eu falei, Eduardo, eu vou ficar aqui só 2 anos. Você já tinha isso na mente? Cabalmente. Vou ficar aqui só 2 anos? Sim. E aí eu abro um parênteses aí que todos os professores e advogados falam. Uhum. Reclamada, ela paga nas nossas despesas, ela paga o Sim. condomínio, paga a luz, mas quem troca o nosso carro, É o quem compra o reclamante. nosso apartamento é o reclamante. E eu sempre quis advogar para reclamante. Referência, doutor Alberto Nogueira. Eu falei para Eduardo, que era o sócio do escritório, vou ficar aqui só 2 anos. Então, e assim foi. Na verdade, eu saí até um pouquinho antes, consegui juntar um dinheiro. O que eu fiz? Então, na minha cabeça, eu ganhava ali 50% do que eu estava ganhando e guardava os outros 50%. Sim. Então, eu consegui fazer, Uma reserva. com a palavra aí que as pessoas falam, uma gordurinha de dinheiro, uma reserva.
e abri o meu primeiro escritório, que foi na Galeria Matilde, não sei se vocês conhecem. Eu Do outro lado de conheço. Do outro lado de né? Bangu. Uma sala comercial de 14 metros quadrados. Caraca, E lá que no meu legal. Instagram eu posto que é uma parede verde, não sei se você já viu. Sim, já vi. Eu vi, Tinha um eu vi. quadro, Tinha um né? quadro, e nesses 14 metros quadrados eu dividi com PVC, salvo engano é PVC, aquelas Sim, divisórias, né? sim. Que tinha recepção, só que obviamente eu não tinha Não tinha recepcionista. Era eu como estagiário, eu como advogado, eu como audiencista. Eu presa, né? Eu sou Cara, mas eu eu presa. é verdade. Eu fazia tudo. eu marketing, eu doutora Estela, enfim. Eu era a doutora Estela do marketing ali, então eu fazia tudo. Obviamente, na advocacia trabalhista é preciso a gente falar para os jovens advogados, Sim. quem faz reclamante, infelizmente, ainda se tem, isso foi em 2016 que eu falei, hoje, 2025, 9 anos depois, ainda se tem a cultura de não cobrar consulta. Mas a gente entende, né? Porque a pessoa acabou de ser demitida e às vezes não tem condições de pagar mesmo. A gente Exatamente. entende. Então não tinha essa cultura, doutora Daiane, de Uhum. cobrar consulta, não tem essa cultura e a justiça é lenta. Um processo trabalhista, em exatamente. média, dura aí 2 anos, sendo muito positivo. Uhum. E eu realmente eu vivi ali nos primeiros 9, 12 meses, primeiro ano, com a reserva que eu tinha. Mas isso eu tenho, Natália, assim, eu consigo analisar isso de forma muito clara. Eu sou resiliente. Eu costumo ser resiliente, eu entendo o processo das situações. Isso eu tento passar, para os colegas que estão iniciando. Advocacia plantio. Exato. Todos os dias, um posicionamento quando você está numa reunião da OAB, num Exato. encontro, numa palestra, em uma audiência, quando você está assistindo uma audiência ali, o juiz está analisando você, até você na plateia. Exato. A Justiça do Trabalho, para quem não atua, a Justiça do Trabalho parece ser um ambiente hostil, porque aquele entra e sai, porta fecha, porta entra. Uhum. O princípio da oralidade ali é muito utilizado, Sim. mas no geral é uma justiça acolhedora. Os juízes acolhem de alguma forma, os servidores acolhem, os advogados acolhem. Então é preciso que os jovens advogados tenham isso em mente. Não tem processo, não tem audiência, não tem nada. Bota seu terno, uma mulher, bota sua roupa, se traja de advogado, de Aham, advogada, isso que eu- e Vai vai pro fórum, assistir, vai e até vai Exato. pro fórum, vai pro TRT. Obviamente você vai filtrando, Exato. então é um grande caminho. E eu comecei, que eu acabo falando pra caramba, né? Não, fica à vontade. Então a minha trajetória como Almeida Castro Advocacia, vamos dizer assim, que hoje, ó, trazendo o nome correto, Almeida Castro Sociedade Individual de Advocacia, Uhum. iniciou lá em 2016, na Matilde, no escritório de 14 metros quadrados. E nesse tempo que você estava nesse escritório e tal, atuando só na área trabalhista, com a reserva, com todas as dificuldades, você se sentiu tentado, vamos dizer assim, a atuar em outro ramo? Não, vou para cá porque aqui os honorários estão Ou melhores. fazer um concurso público. Ou vou fazer um concurso público. Não, aí eu tenho que ser honesto. Eu não fazia só trabalhista. Eu fazia Ah. trabalhista, consumidor e família. Entendi. E aí, Natália, com todo o respeito à sua área, todas as vezes que eu fazia um processo na área de direito das famílias, Sim. eu voltava muito cansado Cansado. emocionalmente. É, mas isso aí é o desgaste emocional do direito das Impressionante. famílias. A audiência poderia durar 20 minutos, que é raro Uhum. isso acontecer, mas 20 minutos eu voltava cansado. Então, eu parei assim rapidamente. Uhum. Mas consumidor eu fazia, por quê? Porque o consumidor, o juizado, teoricamente é mais É rápido mais que o direito do rápido. trabalho. Sim. Então, eu fazia direito do trabalho, fazia os processos trabalhistas e fazia também consumidor. E esse pouquinho de família, que família realmente os valores acabam entrando mais rápido. E aí, Exato. quanto tempo você ficou nesse escritório de 14 metros quadrados? Exatamente. Eu fiquei nesse escritório por 2 anos. Caraca, E legal. aí era no 4º andar da Galeria Matilde, subi para o 5º andar. E eu costumo dizer que eu não tenho facilidade de conseguir as coisas. Entretanto, o destino ali me coloca... O destino acabam colocando pessoas ali bacanas no meu caminho. Uma antiga secretária que eu tinha, que aí depois eu consegui crescer Sim, e coloquei uma sim. secretária porque o escritório tinha que ficar aberto. A Matilde, ela não tem portaria, então as pessoas chegavam lá, batiam na porta e Sim. saíam entrando mesmo, então tinha que ter uma secretária para marcar, cuidar da minha agenda. Aí uma proprietária da sala do 5º andar conhecia essa minha secretária e comentou com ela: Ô Patrícia hoje é advogada também. Patrícia,
eu vou alugar a minha sala. Vocês não querem administrar, não? Porque a contadora disse que o Gabriel também é corretor de imóveis, enfim. Eu nem fazia, Aham. eu comentei, Olha aí o nem acaso, atuava como né? corretor. E aí, o que aconteceu? Patrícia, Gabriel, tem uma sala assim assado e o valor é igual ao daqui. A Patrícia sabia a realidade do Uhum. aluguel. E imediatamente eu subi. Aí lá tinha Caraca. 30 metros quadrados. Aí, ó, Aí dobrou. realmente dobrou. E aí fiquei lá mais 2 anos. Legal. Fiquei lá na Matilde por mais 2 anos. Aí saiu de lá o quê? Em 2019? Isso. Aí na pandemia, aí a gente esticando um pouquinho aí, a pandemia, eu honestamente, eu acabei adquirindo TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, na Sério? pandemia, porque eu pensei, honestamente, acho importante falar isso para Sim, sim. Importante. quem tá nos ouvindo aqui, assistindo o nosso podcast, porque o Instagram, eu já até falei isso no Instagram 2 vezes já, porque o Instagram, obviamente, as pessoas acabam falando ali Só só o lado, o lado que quer positivo. mostrar É. para as A pessoas. grama verde, né, É, gente? que a do vizinho é Só, sempre melhor, exatamente. né? Todo mundo bem, rico, milionário no verdade. Instagram. Mas, enfim. E eu acabei comentando isso com as pessoas, adquirir esse tag, porque eu amo viver. Quem me acompanha lá na rede social sabe. Sim. Então, eu costumo dizer Vocês isso sabem. claramente. E já era assim, né, Gabriel? Sempre foi assim. Sempre foi. Eu amo viver, as pessoas me chamam de Gabriel Positividade, que é o Aham. hashtag positividade. Eu gosto de viver, então eu tive pânico em morrer. Oficialmente não adquiri a Covid. Sabe Que que eu bom. também não? Cara, nós somos a exceção então, doutora. Não Não? sei, se eu tive também mas não eu também, fiz também tive teste. pânico, tá? Então eu tive pânico, Foi bem parecido. eu achei que iria morrer. E paralelo a isso, eu fiquei muito preocupado com as minhas despesas. Sim, Porque claro. àquela altura, eu tinha uma despesa mais alta. Exato. E então eu adquiri. Hoje, eu não posso dizer que estou curado, a psiquiatra fala isso, porque não existe cura, mas eu não tomo remédio desde 2020, só tomei remédio por 6 meses ali. Hoje o que eu faço é terapia, eu aprendi a respirar, aprendi a entender o tempo das situações, enfim. Mas aí na pandemia, o seu escritório ainda era na Matilde ou já tinha trocado? Então, Tava em a pandemia começou dia 16 de março. Isso. Eu lembro Foi. perfeitamente, 2020, uma 16 de sexta-feira. março de 2020. Exato. Em abril, mesmo com a crise de ansiedade, apareceu a oportunidade da Da sua primeira sala. sala No eu- meio da pandemia. Que para eu assustador. comprar lá no Vision, que é ali na Barra Olímpica, que eu também tenho Sim. escritório. E eu comprei a sala lá na Barra Olímpica com uma oportunidade única, podendo parcelar, enfim. Então, mais uma vez dizendo, o acaso acontecendo. Eu fui fazer um exame de Covid, que para vocês rirem um pouquinho, eu fiz uns Caraca. 50. 50 tô exagerando, mas uns 20 eu fiz Caramba. lá no Vision. E o corretor falou, do nada ele parou e falou, doutor, eu estava de terno, doutor, tem uma sala para vender que tá com uma oportunidade, a pessoa me parou no corredor do Vision e me ofertou essa sala. E aí eu comprei a sala lá do Vision e montei. Realmente, a virada de chave foi ali, Natália. No meio da pandemia, que desafiador. Assim, a oportunidade de compra foi muito boa, os valores foram muito Sim. aquém do mercado. Então, comprei a sala ali no Vision, inaugurei o escritório em outubro de 2020. Caraca. E em Bangu, para Silva Cardoso, eu comprei a sala em 2021. E em 2023 eu expandi. Que aí hoje tá bem maior em Bangu. Que legal. Então, assim, Nossa, que a bacana. pandemia acabou sendo um divisor de águas para mim. Entendi. E aí, falando o quão é importante que a gente seja resiliente, o que eu fiz? Até então não existia balcão virtual no Justiça do Trabalho. Presumo que na Civil também não me recordo. Não, começou Não. depois também da pandemia. Então, na Justiça do Trabalho não tinha balcão virtual. E aí, o que eu fazia? Eu entrava processo por processo e fazia balcão virtual para tentar impulsionar, porque chegou um momento ali que os funcionários trabalhavam de forma remota. Eu entrava sozinho, processo por processo, entrava em contato com o ex-adverso para tentar fazer um acordo de execução, para tentar fazer um acordo de fase de conhecimento. E, de alguma forma, a minha advocacia continua girando. Que bom. E é importante também esse paralelo para a gente dizer. A advocacia autoral, eu costumo dizer que é uma fábrica. Qual é a fábrica? A fábrica é prospecção, obviamente respeitando os ditames, né? Os ditames éticos da nossa classe, mas é prospecção, cliente sendo entrevistado, contrato fechado, audiência marcada, sentença, recurso, obviamente se tiver, Sim. alvará expedido, só que não volta tudo de novo.
lá no recurso, você tem que estar com a máquina aqui funcionando. Exato. Então, o que eu não percebo até hoje, esse buraco, esse rombo, como posso dizer, essa brecha, é porque em nenhum momento eu deixei de Ficou distribuir sem ações. cliente. Não, Fiquei mas sem é isso cliente. aí. A advocacia autônoma, ela é isso. Você tem que botar, para quem trabalha com processo, né? Sem Uhum. ser advocacia extrajudicial, tem que botar processo, tem que distribuir a ação, porque é o Exato. que no outro mês sai movimenta, né? 5, sai 10, e é o que né, te sustenta até o próximo. Então a gente E não pode deixar de girar Exato. a distribuição. Foi exatamente igual comigo na pandemia. imagino. E detalhe, nós advogados autorais, né? E presumo também que até quem faz só reclamada. Você ganhou X, guarda 20%. Tem que guardar. Exato. Guarda alguma coisa porque já dizia a vovó, né? Dia de muito, véspera de pouco. Então segura um pouquinho. É porque a gente não tem salário, né, Gabriel? Então, como a gente não tem salário, a gente precisa tem um mês que é muito bom e tem um mês que é muito ruim. Então, você tem que, no Exato. mês muito bom, guardar. Na verdade, eu acho que tem que guardar todos os meses, justamente para você. Opa, esse mês não entrou nada, não entrou quase nada, mas eu tenho guardado do outro mês e assim é que a gente vai. Exato. Foi o mesmo pânico que eu tive na pandemia. Eu falei, meu Deus, quanto que eu tenho guardado? Quanto que eu consigo Quanto Eu tempo eu acho que consigo foi sobreviver? Por quê? Mas foi. Porque assim, não tinha audiência. E o que. E até todo mundo Não tinha entendeu audiência, o não que tinha estava nada. acontecendo, como é que ia Gente, o ser, fórum né, vai daqui pra fechar, frente. e agora? Fórum fechado. Eu Exatamente. preciso do fórum funcionando para distribuir minhas ações, porque a roda precisa de girar. Isso também foi terrível. A Justiça do Trabalho, ela voltou, eu não vou lembrar exatamente, mas salvo engano foi em junho. E voltou muito antes da estadual. Uhum. Porque os movimentos lá, a CAT, o MAT, enfim, ficaram ali muito em cima. E nós voltamos a trabalhar, porque nós temos a figura do audiencista que precisa da justiça aberta, enfim, e acabou que nós voltamos antes de todo mundo. E as Que coisas bom. acabaram acontecendo. Você é feliz hoje como advogada? Muito. Eu gosto de perguntar isso, porque eu sei que você é feliz, porque eu te acompanho nas redes sociais, mas nossos ouvintes talvez não te conheçam ainda, inclusive depois vou pedir para você falar o seu arroba, para que as pessoas possam conhecer não só o seu trabalho, porque você faz lá um trabalho bacana de vídeos informativos do direito do trabalho, direitos trabalhistas, mas também o Gabriel Pessoa, né? Que o Gabriel Pessoa é o positivo, é o que tem sempre uma mensagem de inspiração, que você é do tamanho dos seus sonhos, né? E eu acho isso muito importante também, porque não é. Tem gente que fala, tem gente que é positivo demais. Sim, sim. Não, mas tem que ser Mas também, a gente tem que né? pensar positivo. Porque de críticos o mundo sempre. já tá cheio. Vamos incentivar as pessoas, né? Foi como eu também. expus aqui no início. Não pode ser aquela positividade, nem usei esse termo, mas já falando, positividade tóxica. Não é isso. Não, Eu exato. reclamo, eu falo, eu comento. Nós tivemos lá a ilustre presença da presidente da comissão de celeridade processual Sim. da nossa Estadual. estadual. Nós comentamos, mas realmente a Justiça do Trabalho, nesse sentido, na grande maioria, Melhor, né? é melhor. Ela funciona. Hoje foi marcado, por exemplo, uma audiência para 2026 de uma vara que me assustou. Porque realmente eles É estão uma vara marcando. rápida. Não, é a exceção, é o Ah, atípico. tá. Porque eles estão marcando todas para setembro, agosto, outubro. Então, quando Já foi. agora, nesse Mas respondendo a sua pergunta, Natália, eu sou feliz. Eu costumo dizer que nós temos alguns propósitos. E eu tenho 3 propósitos, mas o meu principal propósito da vida profissional era ser advogado. E eu acabei não respondendo você. Eu nunca fiz um concurso público. Nunca fiz um concurso público. Mas pensou em fazer? Nunca pensei. Também nunca pensou. Caraca, Nunca que pensei legal. em fazer um concurso público. O meu concurso, aspas, público foi a OAB. Eu não sei como é que é fazer um concurso público, também não fiz vestibular de universidade pública. Então, esse pré-concurso eu só tive ali na OAB. Eu fiz concurso. Nunca. É. Eu fiz alguns. Eu tenho umas experiências aí. Também não. Então, eu sou muito feliz sendo advogado. Eu sou muito feliz sendo advogado. Eu gosto do que eu faço. Eu tenho prazer em fazer. E hoje você tem um nicho específico dentro do direito do trabalho, ou você, no direito do trabalho, Engloba. reclamante, eu chego lá no seu escritório, você só tem Reclamante, reclamada? Não, reclamada ele já falou que só paga as sim. contas. Isso aí. O que acontece? Obviamente, a gente vai crescendo, né? E sim. vai entendendo. Na faculdade de Direito, nós acabamos, desde o ensino médio, enfim, nós não temos aula de educação financeira
de gestão. Isso aqui que vocês falaram de guardar as reservas Nós é temos muito aula de educação importante. financeira, de gestão de escritórios, de Isso. escritório. Eu não tenho formação como gestor de escritório, ou melhor, não tinha. Uhum. Não tinha formação como gestor de escritório, então eu precisei me aprimorar. Eu precisei entender o processo porque as coisas foram crescendo. Hoje eu tenho outros parceiros, eu tenho outras pessoas que trabalham comigo e para mim. Sim. E eu precisei entender o processo da gestão do escritório. E aí, hoje, eu atuo exclusivamente na advocacia autoral. E esse ano eu passei a me dar o direito de atuar mais no nicho da área da saúde. Que legal. Então, eu já Enfermeiro, fazia, eu já médico. fazia Que bastante legal. já. Então, obviamente, que os processos que eu comecei, eu continuo atuando, mas o meu nicho principal e quase que exclusivo, eu falo quase que exclusivo, porque agora com a chegada da Ellen, de outros Uhum. advogados, Você eles vão consegue continuar ficar nessa tocando. área e eles ficam nas Ah, é. outras. E aí, então, fisioterapeuta, enfermeiro, auxiliar de farmácia, farmacêutico, técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem. É um nicho que eu pessoal da faço saúde. bastante. Isso também é importante. É claro que, quando você está começando, eu acabei de falar que é a minha realidade. Eu fazia Sim. juizado especial, eu fazia Sim. família, eu fazia civil. Isso. O que aparecer, a gente tem que Exato. falar. E aí traz aí a positividade tóxica. Eu não vou Uhum. chegar aqui falando, olha, seja especialista em primeiro tal não tem situação que você como, vai não, ganhar nem tem como. 30 mil reais por mês. Não é Exato. assim. Para você se tornar referência, é um tempo. E hoje eu me vejo podendo atuar nessa área mais voltada à área da saúde, exatamente porque já ter conseguido fazer uma carteira. E eu acho muito bonitinho, assim, desculpa a palavra, quando uma enfermeira, um enfermeiro fala assim, doutor, Te indiquei meu te amigo. indiquei. Aí as pessoas, né, Exato. não têm cabelo, as pessoas, aquele advogado careca. Aí já ficou a marca Aí dele já ficou a ali. marca. Eu faço aqueles GIFs. Eu não, a menina que cuida pra mim faz aqueles GIFzinhos lá, doutor da Instagram. enfermagem, Ah, entendeu? legal, Ah, que bacana. legal. E aí acabou que as coisas aconteceram dessa forma. Mas lá no meu escritório a gente cuida, sim, da advocacia autoral de todo o segmento. Sim. Antes da gente entrar para a parte do direito do trabalho em si, algumas dúvidas que a gente tem, né, e que a gente gostaria que você falasse. Você tem um Instagram muito ativo, né? A gente acaba vendo Sim. a sua presença digital é muito forte. E hoje é muito importante, né, estar na internet, dentro dos limites éticos, respeitando, porque a gente acaba vendo muito advogado fazendo coisas erradas na internet. E assim, eu tenho duas dúvidas. A primeira, quando que você percebeu que estar na internet seria importante? E se isso converte para você em cliente? Se ter o seu Instagram ativo te traz cliente? Boa pergunta, doutora. O que acontece? Eu acabei iniciando lá com a minha ansiedade. Lá Eu não no tinha o que 2020, fazer lá em em 2020. 2020. Então eu Fazia em casa os fazia em vídeos? casa, fazia o vídeo. Aí você tinha aquelas livezinhas lá. Uhum. Meu público era Sim. quase ninguém, eram só os meus amigos ali. 3 pessoas. 3 pessoas. Mas então eu comecei a gravar ali. Ali que eu comecei a gravar os vídeos. Até então não tinha. Eu tinha minha rede social como advogado, Sim. como pessoa física. Normal. Sim. Falava muito pouco da minha profissão. Então, esse Instagram que você tem hoje, você abriu ele na pandemia? Na pandemia. Na verdade, não. Na verdade, eu tinha ele. Já tinha. Eu só Transformou. Migrou. reformulei ali Sim. o Instagram. Então, foi na pandemia que eu percebi que eu precisava estar presente. E aí, já trazendo uma sugestão e uma indicação para os advogados. Eu falo isso sempre, falei na entrega de carteira. Advogado precisa, vou até olhar para vocês agora. O advogado precisa ser visto. As pessoas precisam Exatamente. entender que que nós somos Exato. advogados. E quando eu falo as pessoas, todas as pessoas. Verdade. Você mora num prédio que tem um porteiro? O porteiro. Você mora numa rua que tem uma padaria? A profissional do caixa, Sim. o padeiro. Isso. Por quê? Ele vai ter um processo trabalhista, ele vai ter um processo civil, ele se separa, ele precisa de processo de guarda, ele pode ter um processo criminal. Exato. Então as pessoas precisam. Quando eu falo, eu sempre escuto. Gabriel, mas tanto que você fala? As pessoas precisam saber que eu sou advogado. Elas já sabem. Não, elas não sabem. A minha maior dor no coração é quando alguém fala assim. Hoje eu escuto honestamente muito pouco. Gabriel, eu não te escolhi, eu não te procurei como advogado, porque eu não sabia que você era advogado. Aham.
Ah, não. Isso era péssimo Pra para mim, ouvir. não. Então, Hoje em dia isso não acontece mais, não né? acontece mais. Eu sou advogada em qualquer lugar. Em Olha, em qualquer lugar que eu vou. Na academia. A academia eu analiso até Advogada, documento. doutora. Outro dia eu tava na bicicleta, foi a primeira vez. Eu já dei muita já tirei muita dúvida, já conversei com até porque tem muitos clientes meus treinando na mesma academia que eu. Outro dia eu olhei documento na bicicleta ergométrica, a menina sacou o documento da mochila, eu comecei a olhar, é isso. Falei, gente, é a primeira vez que eu analiso documento na academia. Mas Olha é no isso. salão No que eu salão, vou, no na cabelo, no academia. cabeleireiro. Manicure, todos os lugares que eu vou, as pessoas já sabem que eu sou advogada, porque, assim, eu acho que a presença. Primeiro que as pessoas me Exato. seguem no Instagram e eu deixo isso bem claro, e outras que, quando um não conhece, não, a Natália é advogada. Às vezes a Natália. minha cabeleireira fazendo meu cabelo, ela fala Ela assim. é advogada, nem é sabe a advogada. área. Exatamente. Criminal. Fala com Aí, ela, aí doutor quer Gabriel, processar, fala com ela. É assim, eles nem sabem a tua área, mas eles Não tem sabem. nenhuma infração. Um outro exemplo. Você chega para abastecer seu carro, sua moto, seja o que for. Você comenta com o frentista, olha, eu sou advogado, se você precisar. Isso não é Exato. infração. Não. Exato. Você entrega um cartão. Parece que nós estamos em 2025, na era da internet, mas o cartão de visita ainda A gente é estava importante. falando sobre isso hoje. Ainda é lá na necessário. Então as subseção. pessoas Para precisam. algumas pessoas ainda é importante. Ainda é importante. Principalmente para a terceira idade também. Principalmente, é verdade. Então as pessoas precisam saber que nós somos advogados. Eu falo Exato. todas as vezes quando alguém me pergunta, Gabriel, é engraçado, né? Qual é o segredo? Que às vezes realmente, Natália, eu olho para trás e às vezes eu até me emociono. Quando na entrega de carteira de OAB, Ai, eu sempre me emociono. Também, Tem um advogado que eu honestamente eu esqueci o nome agora, eu encontrei com ele 2 dias depois, você vai lembrar quem é. 2 dias depois lá no TRT, ele foi com o filho receber a carteira. Eu honestamente esqueci o nome agora. E eu falei assim, caramba, eu me emocionei com você falando, com seu filho ali, vendo você, porque a gente acaba remetendo. Eu voltei ali 16, 17 anos atrás. O seu início, né? O meu início. E você pegou sua carteira lá em Bangu mesmo, não? Né? Não, eu peguei na capital. No centro. Peguei lá na capital. Eu... Engraçado, porque a minha inscrição sempre foi de Bangu, mas eu retirei na capital. Eu não sei como é que era Não sei na a época. regra não é. sei como Muito é que tempo, era. né, É, gente? bastante Vamos combinar. É, Dai. Tu acha? Não, porque eu tenho pouco tempo, né, de casa. Na entendi. pandemia Eu que entreguei a eu fiz carteira. a minha prova. Eu que entreguei a carteira pra Foi? ela. Quando foi? 2023. 2023. É. Eu fiz a minha prova Primeiro no meio mandato. da pandemia. E aí, Natália, me perdoe te interromper. Quando eu olho para trás, eu visualizo mais uma vez a resiliência. Porque não verdade. foi um primeiro juiz que me chamou a atenção. Que, obviamente, quando eu comecei, eu tinha medo. A palavra era essa. Sim. Verdade. Eu tinha medo de juiz, eu ficava preocupado. Os colegas comentavam no corredor assim: olha, cuidado com o juiz Fulano de X, tal, não fulano sei de o tal. quê. Lá no É grupo, mais já trabalhista. no grupo da OAB, no nosso grupo lá da comissão, os colegas sempre Sempre perguntam. perguntam como é que é o posicionamento do juiz da Sim. Salvara, e fala nomes. Eu não sei porque eu não atuo na trabalhista, Sim. mas eles que só fazem isso conhecem todos os posicionamentos. E aí eu fico, às vezes eu fico assim um pouco preocupado de trazer para eles trazer para os colegas já uma prevenção. Porque você já entra preventivo. chega. Para quem está começando, Exato. você fazer uma audiência una, os colegas que atuam no seu trabalho sabem o quão é complexo. Pesado, né? Uhum. A reclamada apresenta uma defesa com 40 laudas, com 150 Caraca. documentos, você tem É. 20 minutos para se manifestar. Caramba. Fiquem em paz, Desafiador. aí, vocês que não atuam. Existem juízes que fazem audiência una, porque o conceito Sim. descrito na CLT é de uma audiência una, leia-se, única. Todos os atos, teoricamente, deveriam acontecer ali. E para quem está começando a analisar em 20 minutos todos os documentos, é cruel. É verdade. É cruel, é complexo. E, enfim, mas a realidade é essa, a gente tem que se adequar. A CLT está ali. E aí, quando eu falo para um colega no grupo, olha, o juiz é assim, assim, assado, eu fico meio... Eu não quero trazer uma prevenção para esse colega e jogar um balde de água fria. Tem que deixar ele ter a experiência dele. tem Sim, que é ter... importante. Porque nada melhor do que a prática, né, Com Gabriel? certeza, com certeza. Não tem fórmula, é prática. É praticando que se aprende, é errando que se aprende, não tem jeito. Exatamente, é assim. E o teu Instagram, te converte cliente? Eu tô adorando aqui, né? Engraçado que eu tô super confortável. Mas é isso aqui, é um Eu bate-papo tô e super fica à confortável. vontade. O Instagram, e aí eu vou copiar com todo respeito a presidente, de alguma forma, porque ela falou o que eu penso, né? O Instagram, ele traz notoriedade, ele me trouxe notoriedade, ele corrobora de alguma forma a minha referência, Sim. porque os próprios clientes,
Eles trazem ali alguns comentários. Olha, Sim. Gabriel, muito obrigado, agradeço, enfim. O antigo Google Meu Negócio, que Ah, agora eu mudou. amo. Agora é o Google Empresa, Isso. né? Hoje eu tenho quase As- 250 avaliações, As 5 estrelas. avaliações, muito Tem que ter. importante, É para estar bacana. sempre Bom, lá no você, jovem topo. advogado, tem o seu Google antigo, Google Meu Negócio, agora é Google Empresa, que As ali o cliente avaliações. te avalia, ele bota uma mensagem se foi bem atendido, se não foi, se recomenda, se não recomenda. E eu, Gabriel, recebo muito cliente que vem da avaliação do Google. Sim. Se Exato. você foi bem avaliado, eu quero você. Nossa, adorei a avaliação. Porque Às vão vezes lá chega e lá, já- você tá na minha mesa e fala assim, te conheci no Google. Porque assim, sem Caraca, pagar legal. R$1 pro Google, o Google Empresa, ele te entrega. Quanto Ele mais fala sobre avaliações ele te você. entrega. Verdade. E aí eu deixo aqui uma sugestão, como eu faço no escritório. Lá no escritório, nós enviamos para o Sim, cliente pedido para ele o avaliar. pedido para ele avaliar. Legal, ó. Em Faço dois isso também. momentos. Importante, anotem faço em essa 2 momentos. dica. Isso. É, Faço também. Anotem mesmo. É. Em 2 momentos. Eu coloco no atendimento, sim. para ele fazer ali uma análise de como foi meu atendimento, de qualquer Uhum. pessoa do meu Sim. time. E ao Depois, final no do processo. E, obviamente, nós temos que entender que existem pessoas que não vão gostar de alguma forma. Exato. Eu até que Com tá tudo bem, tá certeza. tudo certo. Lá do meu também tá, por enquanto, assim, tá tudo certo. Mas Mas eu só mando depois, quando acaba o processo, normalmente. entendi. Eu mando Normalmente também não um mando no atendimento para ter um atendimento. termômetro, Sim. para poder Mas acho que a perceber. pessoa só pode avaliar uma vez, né? Ela pode mudar. Ah, não Eu sabia. já tive casos já que as pessoas tá. mudaram, não mudaram a quantidade de estrelas, mas elas Mudaram o complementaram o comentário. comentário. legal. Legal, Elas podem bacana. complementar. Nós, que somos aspas, o dono ali da página, vamos dizer assim, a gente não pode mudar Não pode nada. mudar É, nada, tem não como. pode tirar nada. Se a pessoa colocar, isso vocês podem ver aí em qualquer É. segmento, pizzaria, restaurante, Sim. hotel, e a gente Eu faz já- essa análise Exato, quando vai sim. fazer Já advoguei para Mas uma é. empresa que, nossa, recebeu uma avaliação, queria tirar de qualquer jeito e não tinha como. Não né? tem Porque você não como, tem gente. como E tirar. também isso que é o legal, né? Que aí não tem como Que você não tem como manipular E nada. trazendo aí a questão da gestão do escritório, isso é necessário. Muito. Que as pessoas, aliás, que você saiba o que o seu cliente está sabendo. E é o que eu vou comentar com vocês é o seguinte, a nossa graduação não nos ensina a gerir um escritório, não nos ensina a entender. Não. E o advogado precisa entender. Eu peço todo Sim. respeito aqui aos colegas. A advocacia, de alguma forma, algumas pessoas já me julgaram quando eu trouxe essa definição. Sim. Nós somos vendedores. Sim. Eu costumo dizer Exato. isso. Sim, você tem que se vender o seu serviço. Exatamente. A E nossa venda é o detalhe, a serviço. gente não pode vender como as outras pessoas vendem. Não Não. venham, me contratem, porque Não. tem toda a questão do nosso Isso. marketing jurídico que veda Nós algumas temos, coisas. né? a nossa profissão, é muito mais difícil para Exato. nós. Sendo que eu acho que o advogado é um empreendedor, né, também. E quando eu trago, doutora, maiores o desafios. advogado é um vendedor, Isso. não necessariamente eu serei um vendedor de uma loja de departamento, não, Não. é isso? Sim. Vendedor no sentido de eu estou vendendo o meu conhecimento. Exato. Eu estou vendendo a minha atuação, eu estou Concordo. vendendo aquilo que eu sei fazer. E como que você compra com o vendedor? Fazendo uma analogia do advogado. Quando o vendedor se coloca presente. Quando o Exato. vendedor foi bem avaliado por alguém. Sim. Como que você escolheu a sua manicure, a sua cabeleireira? Exato. E aí, se a gente conseguir entender esse conceito simples, de alguma forma, e obviamente, mais uma vez repetindo, não trazendo ali no sentido de vou vender, vou sair gritando, vou botar carro de som, não é isso. A Não, gente sabe que não, a nossa profissão não permite. Mas quando você traz para si, eu sou o vendedor, eu estou vendendo a solução do problema das pessoas, eu acho que você tem aí o famoso mindset. Você Sim. muda ali, Vira a chavinha Vira a chave. mesmo. É. vira a chave. É eu acho verdade. que é importante você ter esse. E eu Então, o acho seu que Instagram te converte cliente? Converte muito menos do que o orgânico. Eu consigo, lá no escritório, deixo aqui também uma dica para Sim. vocês. Quando a gente quando as meninas atendem antes de passar por mim, tem lá uma opção, conhecer o escritório através de... Ah, legal, eu faço isso Isso. também com os E aí meus nós clientes. temos lá... a gente As vai- perguntinhas, É. vê através do Google, vê através da Isso. aplicação, vê E a gente através... faz uma estatística no final do mês para entender. Legal. Hoje, no escritório, 17% vem das redes sociais. Ah, Ou mas... seja, 83% é o no valor Ah, orgânico. um caminho. Ou é uma indicação, indicação? Vem da rede social. Mas aí é um caminho, né? Que É a um gente caminho. tem que... E olha, eu tô há 5 anos, vamos dizer assim, fazendo Fazendo isso. conteúdo. Mas o cliente que veio indicado é um cliente diferente. É porque ele verdade. confia mais em você. É. É verdade. É um É a mesma cliente coisa do o antigo cliente que batia na porta, que a gente Verdade. conhece. Ele é o mesmo cliente que o que vem da rede social. Sim.
É o que desconfia de você o tempo todo. Agora, aquele que vem indicado, ele fala, não, Não, eu porque confio em você isso porque aí. a minha amiga ganhou assim, assim, e Eu me não sei se indicou muito acontece com bem. você, Natália. É engraçado que aí você atendeu, etc. Fez a Isso. procuração, contrato de honorários, declaração de hipossuficiência, se for o caso. Isso. E aí você, doutora, o seu fulano, você pode assinar aqui, por favor? Ele já sai assinando. Eu falei, Nem "Não vou. vai ler? Eu falo, não. Ontem Exato. aconteceu isso lá no escritório. Exato. Não, eu leio, não, doutora, a gente confia em você. E esse cliente é o cliente da indicação. É o da indicação. É diferente. Nossa, eu recebi um mesmo. áudio ontem do genro dessa cliente que ele falou assim: não, doutora, tem que ser você, porque não tem advogado igual a você. Sim, sabe? Mas é muito bom. A gente se sente bem, por quê? Porque eu estou no mesmo, só um adendo, no mesmo local desde 2009. O meu escritório é o mesmo, o mesmo não, porque mudou. Sim. Aconteceram algumas coisas, mas no mesmo local, o mesmo endereço, Gabriel, desde junho de 2009. Caraca, que legal. Então, assim, o cliente que foi meu cliente em junho de 2009, em setembro de 2009, em 2010, ele ainda me acha no mesmo lugar. Legal. Ele isso é bate lá e ainda me importante. encontra. E não mude de Isso- telefone, né? Não, eu já Advogado falei não pode isso. mudar de Eu já falei telefone. isso no podcast que eu vim aqui uma vez, que eu Sim. falei, o advogado não pode mudar de telefone. Endereço a gente muda, É, fecha escritório, muda, Melhor, né? e tal. Mas telefone a gente não muda, porque é aqui que tá hoje. Eu sei que a gente gosta Tem que entender, de ir né? para o nosso escritório trabalhar, mas se a gente não quiser ir trabalhar e trabalhar no virtual, a gente consegue só tendo o quê? O nosso telefone, os nossos Exato. contatos, um computador com token, acesso à internet, acabou. E detalhe, hoje, com o processo eletrônico, abriu mais o leque. Exato. Abriu mais o leque, não. O leque se expandiu Muita muito. coisa. Você pode ter um processo no Amazonas tranquilamente, ou pode ter um processo no Rio Grande do Isso Sul é muito tranquilamente. legal, né? Então, o famoso céu limite chegou. isso Isso aí. acaba possibilitando novos contratos. Exatamente. Mas o cliente orgânico ainda representa 83% lá no escritório. E o oriundo de rede social, 17%. E esse cliente de rede social, eu tenho mais cuidado. Com todo respeito aí aos que vêm Sim. indicados. Eu tenho um cuidado muito grande de falar para ele praticamente, quase que desenhando, sem ser uma palavra pejorativa, explicando para ele todas as nuances de como eu trabalho, como que funciona, Sim. como que é. Porque o indicado, em que pese eu tenha que fazer isso, também faça, Sim. mas quem indicou já ventilou ali a situação, já sabe, talvez foi testemunha do processo. Esse da rede social é muito importante que você traga todas as nuances. E aí fica a dica também, trazendo fica a dica, que Fica a é dica. maravilhoso. Essa jovem. Fica a dica, façam um contrato bem feito, Sim. amarrem ali as situações para que tudo fique muito claro. Deixe o seu modus operandi muito claro. Já ia entrar neste assunto, senão a Estela vai brigar comigo se eu não falar sobre isso, né? Porque a Estela hoje não está aqui com a gente, está nos bastidores. Ela tá no backstage. Mas Gabriel esteve numa palestra conosco na Subseção e falou da forma como ele trabalha. Eu acho que você não estava. Na dele eu tava. Não, Não. um outro evento que Foi ele na entrega da estava. OAB. Foi na entrega de carteira que a gente estava Entrega da conversando. OAB não, entrega das E aí eu vou te perguntar, Gabriel, dar ou não dar o telefone pessoal para o cliente? Então, é um assunto muito Não, polêmico. você não sabe. Não. É, Nem vocês Não, aí, porque vocês vão saber agora. Me falaram aqui no meu ponto que a pessoa só. Como é que é essa questão do atendimento com você só por e-mail? Não, vamos lá. não é assim. Não é tanto assim, vamos lá. Não, então Vamos lá. deixa eu entender. Os meus atendimentos, todos eles são presenciais Sim. ou telepresenciais. Todos, sem exceção. Perfeito. Eu coloco os atendimentos, e aí a doutora Ellen, a doutora Daniela, meu time lá, todo mundo sabe. Pelo menos 1h30 entre um cliente e outro. Para que eu possa atender realmente. Bem, dá um Bem, tempo de qualidade. tempo pro de Sim, cliente. qualidade. sim. Sim. Então me organizar, né? Sua Eu agenda. faço um atendimento humanizado, entretanto, mais uma vez fica a dica, eu tento seguir um script. Quando eu falo um script, é trazendo as informações importantes para o cliente. Necessárias, né? Todas as informações necessárias. E quando eu tenho esse atendimento ali de 1h30, por vezes até de 2 horas, ao final, eu sempre falo com eles. Pessoal, e aí que vem aí as pessoas ficam incrédulas. Pessoal, o meu contato para que você tenha informações sobre o processo, eu tô rindo já, mas é real, gente, você pode perguntar que é real, pode perguntar aos meus clientes ou ao meu time. Mas isso é muito bom, eu tô perguntando justamente por O quê. meu, quando vocês quiserem informações do processo em si, é através do meu e-mail.
Eu ainda fico impressionado até hoje como que eu consegui. É Sim. claro que eu tenho o meu time lá que responde o WhatsApp Sim. para situações extremamente pontuais. Quais são as situações pontuais? Informação sobre data de audiência, informação sobre horário de audiência, local, enfim, todo o universo da audiência. Mas dúvidas do processo, em que fase está, como está, o que aconteceu, todas é por e-mail. Só que eu Entendi. sou meio que workaholic para isso. Quando as pessoas falam pelo e-mail, as pessoas têm aquele imaginário de Que vai e-mail que fica ali demorar. 2, 3, É, 4 não. dias para responder. Eu respondo mais rápido o e-mail do que e-mail e WhatsApp. direct de Instagram. Eu respondo mais rápido do que o WhatsApp. Caraca, Porque eu que não gosto do legal. WhatsApp. Eu acho o WhatsApp ali, quando eu vejo, se eu souber, se eu souber não, obviamente, eu sei que você vai saber que eu vi a mensagem. Eu já me sinto na necessidade de te responder. Então Entendi. me dá ali uma certa agonia. E eu falo isso com os clientes, obviamente, tratando os desiguais de Sim. forma desigual, a busca da sua igualdade. Sim. Existem pessoas, a advocacia trabalhista é uma advocacia compostas pela classe C, na sua grande Sim. maioria. E tem pessoas que têm dificuldade com o e-mail, em especial a terceira idade. Sim. Aí sim eu mando as mensagens, mando áudio para as meninas lá e elas mandam para a pessoa Legal, e eu vou fazendo legal. dessa forma. Mas posso dizer sem medo, 95% é por e-mail e dá certo. Só que eu respondo e-mail todos os dias de manhã, quando eu abro meu olho, eu respondo e-mail. Legal. Mas aí você. Rapidinho, na hora do almoço e no final do dia. Então, todos os clientes, só se ele mandar mensagem a partir de 10 da noite, que aí eu paro. Mas fora isso, o cliente tem uma resposta muito instantânea por e-mail. Legal. Entendi. Viu? Não, é interessante. Não, eu ia perguntar, não, eu ia É. perguntar porque, assim, às vezes o cliente pergunta e a gente tem muitos processos, não sabe exatamente em que Verdade. fase está cada processo. Mas aí você também já me respondeu numa outra oportunidade que você sabe tudo, né? Como está, porque você vê o push, você vê o e-mail todos os dias dos seus processos. É, E aí você sabe. Então, se eu, Natália, tenho um processo com você, se eu te mandar um e-mail, oi, doutor, em que fase está meu processo? Já vai sair? Você vai saber? o que acontece? Porque eu, para responder esse tipo de coisa para cliente, eu tenho que estar na frente do computador ou mandar para minha equipe para que elas me Pra respondam e vejam em que analisar, fase né? tá, porque às vezes o processo anda rápido, eu não lembro tudo, todos, a todo momento. E como é isso para você? Então, eu tenho esse cuidado, porque senão as pessoas devem pensar, ou esse cara é doido, ou ele tem pouco processo. Hoje, realmente, a minha carteira de clientes, de processo ativo, eu tenho Sim. mais de 1000 processos ativos, então é uma carteira grande. Grande. Exato. É grande, para advocacia autoral, é uma carteira grande. Sim. Mas ainda assim, claro, na Justiça do Trabalho, tá? Sim. Só para deixar Sim. claro. Todos os pushes, quando chegam, Você olha. eu olho. Então, Caraca, quando o que cliente legal. pergunta, eu já sei o que está acontecendo. Todas as decisões passam por mim de alguma forma. E aí não sigam isso porque eu sou centralizador. Isso não é bacana. Isso a gente aprende na gestão de escritório, que não é Sim. legal. Tem que Sim. delegar. Isso eu aprendo muito com a Natália. A Natália comenta isso muito Sim. comigo. Gabriel, tem que aprender a delegar. Eu aprendi a delegar. E eu estou no processo, sendo muito honesto. Estou aprendi. nesse processo. E, obviamente, o que eu não lembro, se eu não lembrar, antes de responder para ele, eu entro Você no olha. processo e olho. E aí eu sempre falo para ele, senhora fulana, senhor fulano, quando o senhor me mandar e-mail, eu só preciso que o senhor coloque no assunto Natália Azevedo versus tal, tal, tal. Sim. Que aí você Que já aí vai... já vai me remeter para eu poder Entendi. entender qual é o seu caso e responder. Eu sempre falo isso. Uma situação que eu também deixo muito claro para o cliente. Ou melhor, desde o início eu passo isso para o cliente, porque não é uma informação nova. Eu não posso vender, mais uma vez, olha, você entra em contato comigo, eu vou te responder tudo pelo WhatsApp. Uhum. Aí no meio do caminho eu mudo. Eu deixo isso claro no início. atendimento, Sim. né? E fica aqui uma dica, eu mando um manual para o cliente. Ah, legal. Lá no meu Legal. escritório tem um manual do cliente. No manual do cliente tem. E aí isso até, com essa questão agora do Dos falso golpes. advogado, dos golpes, isso foi Legal, ótimo para mim. legal. É. Porque ali tem todos os números do escritório, são 3 números de escritório, todos os e-mails, as pessoas que mandam e-mail, como que funciona, quem é o advogado responsável pelo processo, quais são os advogados que atuam comigo. Importante. Então tem um manual ali de como que funciona. Deu para entender? E aí as pessoas Uma não... cartilha mesmo, uma cartilha, né? não tem assim, surpresa. Tem cliente que não lê, né? Tem cliente que não lê. Então, mas Aí. quando eu falo do script, quando o cliente está lá, é claro que eu não Você pego o manual fala. e leio para ele. Mas você Sim. dá os Mas pontos, eu vou dando né? os pontos ali no meio do caminho, eu vou falando. Eu vou seguindo ali para que o cliente entenda e já consiga Entendi. captar. E aí eu não tenho problema quanto a isso. Não tenho. Um outro detalhe. É importante também que na Justiça do Trabalho, às vezes, um processo fica parado 1 ano.
É. Você não pode esperar o cliente, é minha opinião, esperar o cliente me perguntar. Não. Então, no escritório, hoje eu tenho uma plataforma que traz as informações a cada 30 dias para o cliente. Ah, Aí legal, isso me ajudou bastante, importante. mas isso é há pouco tempo. Eu comecei agora em março, quando eu fiz a mentoria lá. Uhum. Mas anteriormente nós fazíamos um relatório trimestral para o cliente, que já estava no manual. Entendi. Então, a cada 3 meses, mesmo que o processo não tenha nenhum tipo de movimento, eu informo para ele. Ué, mas você vai informar o quê? Que não houve. Prezado, fulano de importante, tal, seu importante. processo encontra-se pendente de recurso. Um Sim. recurso pode demorar às vezes até 1 ano, se for Brasília, até mais do que Mas, isso. Isso, exato. Mas o cliente sempre está informado. Eu acho que é importante que você tenha essa transparência com o seu cliente. Entendi. Então, não, importantíssimo. se você tem essa transparência, porque é muito ruim quando você escuta assim. E às vezes a gente escuta, né? Ou porque a pessoa não viu o e-mail, ou porque, enfim. Doutor, mas eu estou há não sei quanto tempo sem ter Notícia. notícias do meu processo. Eu imediatamente vou ver, Se e mandou, se respondeu. mandei, respondi. Às vezes até a pessoa mandou, mas ela se confundiu com o tempo ali. Mas se você não faz esse processo, você vai ouvir. E aí eu já escutei alguns colegas comentando. Ué, mas você quer que eu fale o quê? Vou falar o quê pro cliente, Gabriel, se ficou parado um Não ano? ter- Fala que está pendente de Exatamente. julgamento de Sim, recurso. que aí o cliente ele se sente prestigiado, que o advogado Exato. lembrou de Totalmente. falar para Exato. E ele. você não tem como prever o tempo. Sim, Só que isso você Exato. fala no atendimento. sim. Então, esse atendimento de 1h30, 2 horas, É ele importante. precisa ser bem feito. E assim, com todos os escritórios, né? Tem hoje em Bangu, E na Barra. Barra, Qual é, assim, o maior desafio? Como é que você consegue lidar com todos os escritórios, com as equipes, o time? Como é que é, assim, gerir o escritório? Desafiador, né? essa pergunta aí, eu estou no processo ainda. Acabei de afirmar aqui, Aham. de dizer para vocês, eu sou centralizador. Sim, O grande desafio, doutora Daiane e Natália, é você criar a sua marca como pessoa jurídica. Então, o principal desafio é esse. Por quê? E hoje eu tenho alguns amigos, 3 casais de amigos que, por coincidência, os 3 são oftalmos. Eles casaram entre si. Eles vão me Caraca, que ouvir aí. legal. Andréia, Salgadinho, enfim, João Rico são meus amigos. Choque, enfim, o nome deles é nosso nome Aham, interno, né? aham, Doutor André, aham. quando eu vou lá fazer óculos, enfim. E eles falam isso, Gabriel, é impressionante. Nós médicos e eu, advogado, nós advogados aqui, o cliente quer ser atendido pelo Gabriel Isso, Castro, pela Natália Azevedo, pela isso aí, Daiane. isso E aí, aí, o meu exato. grande desafio é exatamente esse. É conseguir, para fazer com que os escritórios andem e as coisas aconteçam, fazer com que os outros colegas que estão comigo sejam vistos. Entendi. E aí, o caminho que eu entendi, através da rede social, fazer com que os colegas façam mais vídeos. Sim. Esse ano a gente está mais nessa linha. Tá Os mais colegas presente falam também, isso né? aí, fazem mais vídeos, eles estão ali mais presentes. Então, a pessoa física em si, nada é fácil. Mas, teoricamente, é mais fácil você consolidar o seu nome como pessoa física E do que depois, pessoa jurídica. sim. Entendi. Então, o meu grande Botar a desafio cara é exatamente muito esse. importante, né? Muito, muito. Botar a E aí a gente vê aí o Dr. Nelson Williams, um Uhum. grande advogado. Eu uso em dizer que a nível de notoriedade Sim, é um dos advogados mais conhecidos, quiçá o mais conhecido do Brasil hoje. sim. E você vê que ele tem uma página na rede social que ele fala sobre advocacia. De forma mais sutil, Sim. mas ele Uhum. fala. Ele traz aí o lifestyle. Então, a marca... E aí tem uma cabeleireira chamada Gui Oliveira, vocês que são mulheres devem conhecer. Ela utiliza um termo que eu adoro. Você é a sua marca. É isso aí, você é a sua marca. Ela Nós utiliza somos- isso muito bem Por isso que feito. é importante a vestimenta, é importante Vestimenta. estar sempre alinhado, porque chega antes, né? Você Com é a tua certeza. Vestimenta, uma com certeza. logo, tudo, Uma logo né? bem feito, Tudo uns vídeos, personalizado, os um vídeos vídeo. bonitos no Instagram, certeza, né, com Gabriel? E aí, falando um pouquinho, né, agora deixando um pouco o Gabriel empreendedor, empresário, né, porque Exato. somos também. Com certeza. O Gabriel é advogado trabalhista. Quais são os erros mais comuns de um trabalhador ao ser demitido? Boa pergunta, Natália. Boa pergunta. O que acontece? Existe um instituto chamado rescisão indireta.
O que é rescisão direta? As pessoas têm um medo do tamanho de justa causa. Serei demitido por justa causa. A rescisão indireta, de alguma forma, é o antônimo Sim. da justa causa. É você chegar assim pro judiciário, juízo, o meu empregador cometeu uma falta grave ou gravíssima e eu quero pôr fim ao contrato de trabalho. Exemplo, para que as pessoas possam entender. Hoje, um exemplo clássico de falta grave é o não recolhimento do FGTS. Caramba. O não recolhimento do FGTS já tem tese vinculante lá do TST, que foi criada há pouco tempo, que até então tinha um limbo ali. Era falta grave, mas tinha a dúvida quanto tempo, quantos meses não recolhidos. Aí algumas pessoas diziam a partir do 6º mês, a partir do 7º mês. Hoje não. Não recolheu o FGTS. Já. Obviamente eu não vou distribuir uma ação por causa de um mês não recolhido, mas 2, 3 meses para mim já está valendo. E aí, para mim, é o primeiro erro que o trabalhador comete. Aceitar esse tipo de coisa. O FGTS não está recolhido, ele vai lá e pede demissão. E quando ele pede demissão, ele perde vários direitos. Sim. Outro exemplo de rescisão indireta. Ante a um assédio moral gravíssimo, muito grave, o assédio sexual, por exemplo, ou acontece muito com as OS, falando da área da saúde que eu atuo. As OS ali do Albert, de Realengo, enfim, de tantos outros hospitais, elas ficam 2, 3, 4 meses sem pagarem os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. E aí a área da saúde é muito comum que as pessoas tenham 2, 3 empregos. O que Aí elas fazem? deixa... Elas pedem demissão. Quando elas pedem demissão, elas vão perder seguro-desemprego. Obviamente, elas têm outro emprego, não teriam o direito, mas perde a multa do 40%. Sim. Elas acabam pedindo demissão e não cumprem um aviso prévio. E esse aviso prévio acaba sendo descontado. Então, no geral, faz uma diferença grande. Então, o primeiro grande erro que eu percebo é o trabalhador pedir demissão antes de fazer uma advocacia preventiva, vamos dizer assim. Entendi. Ele não busca o advogado antes de pedir a demissão. Ele pede demissão para depois procurar o advogado. E uma vez tendo pedido demissão, eu não posso, tecnicamente está incorreto eu ingressar com uma ação requerendo a conversão do pedido de demissão para rescisão indireta por causa disso. Tem até algumas exceções, assim, mas muito pontuais, que eu até posso fazer. Mas, em regra, esses exemplos que eu dei aqui não seriam motivos. Então, eu vejo que a principal falta grave aí do trabalhador é ele pedir demissão antes de buscar um advogado para uma análise preventiva. Seria muito importante. E aí que vem a importância de nós, operadores do direito, através do nosso mundinho, como eu falei aqui, através da minha rede social, da sua, Vídeos eu falar sobre vídeos informativos. E detalhe, gente, nunca falando, me procure. Exato. Obviamente que não. Dúvidas, procure um advogado da sua confiança. Se você quiser falar essa frase, se não quiser, você termina. Não é para você chamar o cliente para vir para você, mas é você fazer vídeos informativos. Essa é uma das principais. Segundo problema grave ali que eu vejo. E aí é uma covardia, Daiane e Natália. Vou chamando vocês de Daiane e de Natália. Acabou a formalidade dessa uma grande mesa. covardia dos empregadores, das empresas. O que eles fazem? TRCT, termo de rescisão de contrato de trabalho. Teoricamente, quando você assina o TRCT, o termo de rescisão de contrato de trabalho, você está dando quitação aos valores que estão descritos ali. Na parte de cima vem os valores, os créditos, na parte de baixo os descontos e depois vem o valor líquido. Quando você assina, o que o empregador cruel, a palavra é essa, faz? Natália, assina aqui para mim e no final do dia eu vou depositar, desculpem, o valor das verbas decisórias. Só que tem um campus lá pequenininho que você está dando quitação. Declare para os devidos fins que recebi o valor de R$ 8.213,57. E você assinou. Nossa. E aí, o que acontece? Não cai dinheiro. Eu não posso falar aqui por uma questão de ética, mas a gente tem diversas grandes empresas que fazem isso. Que vocês ficam chocados, eles fazem isso. E aí a solução, vamos dar solução. Existe a possibilidade de a gente ingressar com uma ação requerendo a nulidade daquele TRCT e, obviamente, informar que não foi pago? Sim, mas é uma prova mais difícil. Por quê? Suponhamos que é uma empresa,
e aí, obviamente, são empresas menores, hoje com o Pix, que elas façam o pagamento do salário no decorrer do contrato de trabalho ali, sempre em mãos, sempre em espécie. Por que ela não pode pagar rescisão em espécie? Então, pode. Então, eu já vi casos já do trabalhador, você percebe, obviamente eu não sou mágico, mas você percebe que ele está falando a verdade. Doutor, eu não recebi, eles me pediram para assinar e que depois iriam pagar. E aí fica a dica aqui para vocês. Então, no TRCT, algumas pessoas falam, doutor, mas eu assinei porque eu queria receber o meu fundo de garantia e queria ingressar com pedido de seguro-desemprego, porque é condição sine qua non, é condição essencial para poder ingressar. Existe um campus embaixo, então, trabalhador, prestem atenção. Existe um campus abaixo escrito assim, ressalva. Então, você vai escrever, declaro para os devidos fins que não recebi o valor das verbas decisórias. Se for uma frase difícil para vocês gravarem, não recebi o valor descrito acima. Não recebi o valor, ponto. E tira uma foto no seu celular, enfim. Hoje o celular tá aí para facilitar a nossa vida. Exatamente, porque tem alguns empregadores que o trabalhador faz isso, teoricamente são 4 vias, e a via que ele leva para casa não tem essa informação. Ou quando, Gabriel, mas ele pode colocar essa informação em casa, mas não tem a assinatura do empregador. Então, é cruel. É cruel. Você trabalha 3, 4, 5 anos, ou seja, 6 meses, e não receber. Então, fiquem atentos. Não receberam as verbas decisórias, coloquem lá nessa ressalva, que aí fica muito mais prático. E se porventura já tem passado por isso, busquem um advogado da confiança de vocês para ele tentar reverter. Claro, se é uma empresa que sempre pagou através de depósito, sempre pagou através de Pix, é a prova que eu faço, através de uma prova testemunhal. Sim. Excelência, como por exemplo, queira o depoente nos dizer qual era o modus operandi de pagamento. Era comum dinheiro em espécie na casa? Era comum o empregador pagar a gorjeta, ou seja, o que for, em espécie? Não. E aí já acende um alerta para o juízo já. E a gente demonstra. E quando é uma empresa que tem essa forma de agir sempre, a própria testemunha já passou por isso. É mais fácil. Agora, quando é uma empresa de pequeno porte, que nunca fez. Aí fica difícil. Aí é uma prova muito difícil. Entendi. Uma empresa que nunca fez e uma empresa que não tem o costume de pagar em Pix, sempre paga em espécie, é uma prova difícil. E você percebe que o próprio juiz fica ali de mãos atadas. Né? E a gente tem que lembrar do ônus da prova. Exato. Nesse caso, o que a empresa está fazendo quando junta um TRCT? Ele está trazendo um fato extintivo. Ele está extinguindo o direito através do pagamento. Ou seja, ele se desincumbiu do ônus probandi. Então, eu tenho que trazer um fato modificativo para tentar mudar aquela realidade ali. Né? Acha que o direito do trabalho é fácil, né? Que o processo trabalhista é fácil. Não é fácil não, né, Gabriel? E outra coisa, aquela questão que a gente estava conversando antes, o que acha de tirar o trabalho intermitente, temporário, pela pejotização? Na verdade, falar um pouquinho para vocês sobre a pejotização em si. Isso, perfeito. Hoje é o grande problema da Justiça do Trabalho, a pejotização. Para quem não sabe, o que é pejotização? É quando você é contratado... PJ. Eu, empregador, pessoa jurídica, contrato você, pessoa física, mas na qualidade de pessoa jurídica. Sim. E aí, o que acontece? Até então, antes da suspensão dos processos, eu vou falar para vocês bem breve, o que a CLT dizia? Artigo 9º, nulidade... traz sobre nulidade, no sentido geral da situação. Sim. Então, a nossa instrução processual era no sentido que, olha, esse trabalhador em que pese ele tenha sido contratado como pessoa jurídica, esse trabalhador preenche todos os requisitos do artigo 2º e 3º da CLT. Relação de emprego, né? Exatamente. Aí eu aprendi isso, nunca mais esqueci. Pense aí no shopping. SHOP. Todo mundo. Subordinação. O que seria subordinação? Dia para cumprir, horário a cumprir, habitualidade. Ou seja, a habitualidade não necessariamente é de segunda a sábado, segunda a sexta, não. Segunda, quarta, sexta. Né? O que foi combinado. Onerosidade é óbvio. Você entra com a sua força física e o empregador com pagamento.
E o que eu acho mais importante junto com a subordinação é a pessoalidade. Sim. Na minha opinião, eu acho absurdo o empregador tentar demonstrar para o judiciário que aquela pessoa foi contratada como pessoa física, ela não pode se fazer substituir por uma outra pessoa e ela é PJ. Caraca. Ela é empregada. Se eu contrato a Natália para ser PJ, eu preciso dar autonomia para ela fazer o trabalho na hora que ela quiser. A gente tem Sim. vários exemplos aqui. Contratei um arquiteto para minha casa, você contratou, enfim, um profissional para fazer drywall no seu teto. Ele vai lá, doutora Natália, olha, eu posso ir na quarta, você tudo bem. Você impõe ele que seja na terça ou na quinta? Você faz com que ele cumpra ali as suas regras? Não. Quando você contrata ele na qualidade de pessoa jurídica, para você pouco importa se vai o João, a Maria, o Raimundo. Exato. Você Desde quer que faça o serviço. E a pejotização é exatamente isso. O empregador contrata o profissional na qualidade de PJ, ali no mundo fantasioso, entretanto, ele é um trabalhador, ele é um empregado, nem trabalhador, Acontece ele é um muito em empregado. salão de beleza, né? Então, mas salão de beleza agora existe a possibilidade, existe uma lei própria que permite o contrato de parceria. Entendi. E ainda assim, com importante. contrato de parceria em salões, barbeiro, Sim. clínica de estética, ainda assim o contrato de parceria, na minha opinião, e ainda é a corrente Ainda majoritária, pode ser desde que demonstre a subordinação. A pessoalidade eu entendo que é quase que impossível. Se eu fiz um contrato de parceria Comigo, com você, não tem jeito, eu não vou me isso aí. fazer substituir. Mas se tem ali a subordinação, se você me impõe que eu só tire as minhas férias em novembro ou dezembro, se você me impõe que eu não posso faltar de jeito nenhum sábado, que é aniversário do tem meu alguém filho, que manda, Sim, né? tem alguém que manda, então não é exato. parceria. É isso aí. É. Deu pra entender? Entendi. E aí que vem o nosso STF. O que o STF fez? Ele Suspendeu suspendeu todas as tema ações. 1389, todas as ações que Caramba. envolvam a pejotização. Então vamos explicar aqui. Na verdade, essas ações que foram suspensas são de reclamantes, né, que foram na Justiça do Trabalho, que buscaram a Justiça do Trabalho para terem uma relação de trabalho emprego. reconhecida, Isso. de emprego reconhecida, mesmo havendo um contrato escrito dele como PJ. Ah, criei um MEI e fui contratada como MEI, mas trabalho de segunda a sexta, de 8 às 9, de 8 às 6, e tenho regras a cumprir, sou subordinada a alguém. É isso? Exatamente. O objetivo das ações é a nulidade daquele contrato de PJ e o reconhecimento de vínculo empregatício. Com todos os direitos, né? Porque Pra normalmente recolher quem... todas as verbas. É porque normalmente quem é contratado por PJ não ganha 13º, Não. férias. Não, e absurdo, Natália. O que acontece? Você acabou de falar. Ah, ele abriu o MEI. Ela abriu um PJ. Tem muita gente Tem que casos pede. que o empregador já tem o PJ aberto e inclui o trabalhador pessoa. no contrato social. Entendi. O que é absurdo. E aí, hoje, essas ações estão. Suspensas. E aí é o grande... Nós temos um problema maior do que esse agora. Pasmem, aí aquele famoso pasmem. Pasmem, Pasmem, excelência. O que acontece? Existem juízes hoje interpretando... Hoje mesmo eu fiz uma ação, que bom que o juiz do meu processo não entendeu dessa forma. Que mesmo quando o trabalhador ingressa com o processo, requerendo reconhecimento de vínculo empregatício, mas não tem essa questão de PJ envolvido. Trabalhei para uma empresa, tenho todos os requisitos, lá o shopping, como nós acabamos de falar, e faço o requerimento de reconhecimento de vínculo empregatício. Alguns juízes estão suspendendo, alegando pejotização, só que sem contrato, simplesmente porque a reclamada vem arguindo que teve um contrato verbal. Aí hoje eu falei, o sobrenome do doutor Amigo, Antônio Amigo, da 22ª Vara do Trabalho, ele não me deixa mentir, ele falou e eu corroborei. O advogado da reclamada arguiu isso, ele, doutor, se eu fizer isso, a gente fecha a Justiça do Trabalho. Imaginemos, todo mundo vai chegar lá e vai alegar que teve contrato verbal. Mas existem vários juízes que estão suspendendo. acatando. E aí a preocupação do futuro. Por Se quê? vai acabar ou não a Justiça Eles do Trabalho. suspenderam. Aí tem a discussão da competência. Porque a discussão desse tema, teoricamente, é a seguinte: a competência para reconhecimento de vínculo será da Justiça do Trabalho ou da estadual? Imaginemos um juiz da estadual tentando entender sobre reconhecimento de vínculo. O juiz da estadual ele é mais pragmático em relação à documentação. Exato. Ele vai ver lá um documento, um contrato. E vai cumprir o contrato. Você assinou esse contrato aqui? Alguém te obrigou? Não. Realmente obrigar, ninguém obrigou o trabalhador, teoricamente. Não. Então, válido.
esse contrato é válido. Tá, e você acha, o que você sente com a sua experiência? O que você acha que lá na frente o que vai acontecer? É O o que vocês Gabriel. sentem? Assim, claro que aqui a gente não tá dando, não é uma opinião técnica, é uma opinião. O que você acha? É. Porque eu não tenho opinião formada, eu não sei, Gabriel, porque eu não atuo na área não atuo na justiça do trabalho, então eu não sei o que isso pode gerar. Então, são duas frentes aí. O que eu penso? Eu, no auge da minha positividade, eu penso que isso não é possível. Que isso vai O acontecer. STF vai entender que o juiz do trabalho e até mesmo a Associação dos Juízes Estaduais, porque é uma leva de processos Sim. gigantes que vai cair por lá. É. Eu acho que as associações e os juízes estaduais eles vão se manifestar sobre isso. Então eu acabo me prendendo a tal situação. Para eu ser positivo, eu me prendo a essa situação. Sim. Porque realmente o STF hoje tem sido muito complexo, se vocês me entendem, para a Justiça do Trabalho. Porque a Justiça do Trabalho, teoricamente, nós não temos um representante oriundo da Justiça do Trabalho. Sim. Quem era a doutora Rosa Weber, que era oriunda da Justiça do Trabalho, Sim. que era da 4ª região do TRT. Os demais não. Os demais não são juízes, não são juízes de carreira da Justiça do Trabalho. Exato. Então, a minha preocupação é essa. E, se passar, eu não quero de forma nenhuma falar isso para vocês, mas se passar, É o fim é o fim. Por quê? Entendi. Porque dos direitos trabalhistas. é o fim dos direitos trabalhistas. Por quê? É desafiador. Por que os empregadores irão contratar alguém como PJ. pessoa? Com como carteira empregado, assinada Você pode ali. contratar com PJ. É. E o que mais me espanta, Natália, é que a sociedade, a população, não entendeu essa gravidade. Não entendeu. E aí nós, advogados, temos que fazer esse trabalho de conscientização. Pessoal, se você tem uma relação ali de PJ e você ganha R$ 2.500, R$ 3.500, eu acho que o marco poderia ser feito em relação ao valor ali que a pessoa ganha. Você não é PJ. Dificilmente você é PJ. Provavelmente você vai ter subordinação, você vai ter pessoalidade. Então entendam, ser PJ nesse modelo que você tem dia a cumprir, hora a cumprir, seguir as diretrizes da empresa é ruim. Você não vai se aposentar, você vai sair de uma empresa, ok, seguro-desemprego o valor é baixo, mas te ajuda, te beneficia. Se você sair como PJ, você literalmente termina a sua relação ali, PJ, sem receber absolutamente nada. Então é importante que a gente faça esse trabalho de sim. conscientização para que as pessoas possam entender. É porque eu acho que as pessoas, eu vi muita gente perguntando o que é pejotização. A sociedade não conhece o termo. Quem não pesquisa, quem não vai procurar, não sabe. E aí tá, né? Então a gente Tá tem que aí, fazer tá esse abrindo trabalho. MEI, tá fazendo as É. coisas, enfim. Gabriel, que bate-papo maravilhoso. Maravilhoso. Claro que a gente Nossa, passou tá rápido, passando né? rápido, né? Mas assim, a última pergunta que eu queria fazer assim pro doutor Gabriel, o que você falaria pro Gabriel de 10 anos atrás? Pra gente Nossa. finalizar o nosso É. bate-papo, Que o que pergunta. você, Gabriel, hoje com 39 anos, com 2 escritórios de advocacia, com essa bagagem, falaria para o Gabriel de 10 anos atrás? Posso aumentar 20? Pode. Vou falar beleza. 16, de quando eu Pode, comecei. 16 anos. De 16 anos atrás, eu falaria assim pra ele: meu amigo, não desiste não, porque é possível. Meu amigo, a advocacia vai mudar a sua história. Então eu falo isso com muito orgulho e muito prazer. A advocacia, Natália, Daiane, ela mudou a minha história. E eu vou um pouquinho mais profundo, ela fez com que eu tivesse dignidade. Sim. Hoje eu me sinto uma pessoa quase que respeitado, mas o respeitado porque eu tenho o direito de fazer as minhas escolhas, porque eu consigo ter uma vida próspera. Isso não é nenhum demérito. Nenhum. Sim. Nós, advogados, merecemos ter uma vida próspera, nós merecemos ter bons contratos, nós merecemos o reconhecimento, nós merecemos bons alvarás. Exato. É uma alegria quando a gente vê um colega recebendo um alvará. Os colegas no grupo, quando mandam sentenças que daqui a pouco se tornarão alvarás. Sim. Então, eu falaria pro Gabriel de 16 anos atrás: não desiste, é possível. Tem uma frase de uma pessoa que eu sigo, que eu acho incrível. Além do que eu tenho lá nos meus escritórios, que a Natália falou: você é do tamanho dos seus sonhos. Isso aí é... Eu vou lá amanhã tirar uma foto nessa parede. Eu tenho 2 paredes, e na Barra também tem. Então legal, são 3 que viu? tem escrito. Eu nunca quis pouco. Caraca. Eu ouvi isso e nunca mais esqueci.
Legal. Eu nunca quis pouco. Nossa, nunca Dai, quis olha, dá vontade de pouco. tatuar, né? Eu nunca quis Verdade. pouco. E quando eu digo eu nunca quis pouco, para algumas pessoas pode ser interpretado: caramba, você quer muito, quanta ambição? Ambição não é prejudicial. Exato. Ganância é prejudicial. Ambição não é. Acho que se a gente fizer o nosso com ética, respeito, humildade, respeitando os outros, fazendo o que tem que ser Não tem feito. por que não acontecer, Não gente. tem, Quando a não gente tem. faz o nosso ali, aquele trabalho de formiguinha É. mesmo, né? E dia após dia. É E isso. complementando, Gabriel. Eu não é, quero pouco. Não queremos pouco. Não o que eu queremos. diria pro Gabriel de 16 anos atrás? Você vai transformar a vida das pessoas através da advocacia. Nossa. Eu acho que isso que é incrível, eu já falei algumas vezes, eu Sim. sempre repito, quando um cliente liga e fala: doutor, eu comprei um carro, eu dei entrada numa casa própria, nossa, esse seguro-desemprego trouxe comida para minha casa. Nossa, vem em boa hora, doutor, Vem- né? é Quando vem aquele muito assim, vem em bacana. boa hora, nossa, dá um alívio, né? Uma coisa assim, nossa, E tudo quando tá os meio clientes certo. trazem um agradecimento, um paninho, um negócio, é muito legal. Pode ser né? um bolo feito Um ali, bolo, nossa, maravilhoso, nossa. um pedaço de bolo, é incrível. Gabriel, incrível, maravilhoso. Muito obrigada. Foi um bate-papo, Muito nossa, bom. inspirador. Como eu disse, né, para as meninas, quando nós pensamos no seu nome, tem que ser o Gabriel primeiro, porque a gente gosta da sua energia, da sua história. E é isso, acho que foi. Acho não, foi incrível. Foi engrandecedor, de verdade. Perfeito, estouramos o nosso Aprendi. tempo. Aprendemos bastante. Natália, Daiane, muito obrigado. Muito A obrigado. gente que tem que Eu vou agradecer. falar pra você que eu cheguei nervoso aqui, não, mas é diferente. né? Eu tô Eu cheguei Verdade. mais apreensivo, mas eu tô Calma. muito feliz. A palavra é essa. Estou lisonjeado pelo convite, porque a Natália é inspiração, a Natália é referência Demais, pra ela mim sabe, e ela para sabe. tantos outros advogados, principalmente para as advogadas mulheres, que uma mulher eu sempre falo isso, que eu sou Exato, defensor uma das mulheres, potência, não é? que a mulher pode ser excelente profissional, Exato. mas ela também pode ser feminina, ela pode ser respeitada. Então, muito obrigado mesmo pelo convite. E eu falo para vocês que estão começando, para encerrar a minha fala aqui, não desistam, se juntem às suas referências, prestem atenção no modus operandi delas, observem aquelas pessoas que vocês querem ser amanhã. Não é um plágio, é que vocês tenham como referência. Inspiração. Exato, inspiração. Prossigam, sejam advogados, falem com orgulho. Eu sou advogado, eu sou advogada. Obrigado, Isso gente. aí. Nossa, Obrigada. nossa OAB Bangu muito bem representada por advogados como você, Gabriel. Muito, muito obrigada. Obrigada, Obrigada, gente. Dai. E até o próximo, né? Até o próximo. E que o Bangu Cast seja Vai ser, eterno. eu tenho certeza que você vai nos dar muita sorte para esse Amém, podcast. amém, amém. Esse episódio foi sensacional. Maravilhoso. E já espero vocês pro próximo. Gabriel, você é Obrigado. luz, Obrigada, inspiração. pessoal. Muito Dai, obrigada. obrigado tá? mesmo, com esse Eu que sorrisão, né? Dai, Maravilhosa. recebe a gente com um sorriso, sorriso chega na frente, muito Obrigada. É isso, gente, gente. esperem o nosso episódio, nosso próximo episódio, nossa Exato. próxima convidada também será incrível. Esperamos vocês. Gabriel, novamente, muito obrigada. É isso aí, gente. Tchau, tchau. bom. Tchau, tchau, pessoal. Show, hein?